Tá tudo bem por aí? Estamos chegando, hein, para mais um episódio do E aí, Colim. E hoje o assunto, o tema é sábia loucura. Mas não é sábia loucura em português, né, ou na língua portuguesa. Estou falando de Wise Madness. E aí eu sei que você conhece, quando a gente pronuncia esse nome, inevitavelmente a gente lembra desses caras que estão aqui comigo e vieram, gentilmente atenderam a um convite que fiz, para a gente falar exatamente daquilo que muita gente chama de terceiro setor, né? Você tem um público privado e você tem o terceiro setor, que na realidade tem uma missão tão importante, mas tão importante, que ele está chegando onde os dois primeiros não chegam. Então, e obviamente cumprindo essas funções, ele acaba fazendo aquilo que teoricamente seria de responsabilidade do poder público, mas aí com o apoio da iniciativa privada, a gente tem então instituições como a Wise. Aliás, a Wise é um caso excepcional, eu já conheço há um tempo, né? Mas antes, me permitam apresentar os nossos dois convidados. O Anderson, aliás, eu estava devendo. Aliás, é uma forma de gratidão trazê-los aqui, porque eu já estive lá com vocês já me convidaram. Sim. Depois eu fui 2 vezes leiloeiro, né, nos 2 eventos, ano passado e esse ano. Sim, no e ao Marcos Vinícius também. Por gentileza, meus caros, fiquem à vontade, se apresentem. Só queria dizer o seguinte, que é uma satisfação muito grande ter vocês aqui, até como forma de retribuição. Colim, a satisfação é nossa. Tá aqui com você, tá acompanhando, né? Parabéns pelo trabalho, tenho visto. Chega lá no meu WhatsApp lá. Legal. Sempre, e aí eu vou pegando ali, né, os pontos ali. Mas assim, pra gente que é uma honra, sabe, tá aqui com vocês, tá com o pessoal aí que te acompanha. Sim, com certeza é um pessoal, a gente fala que é boa gente, né, Colim? Gente que produz, né, e pra gente é uma honra. E tá com o Marcos, com vocês aqui, não tem o que falar. Marcão, obrigado. Marcos Vinícius, que hoje é o coordenador da Wise. Vocês estão sempre juntos, né? São, assim, na batalha diária, sim. Vocês são, tipo, aquela dupla, né, que tá na linha de frente. Exatamente. É isso, né? Boa tarde, né? Queremos agradecer o convite feito. Como o Anderson falou, não tinha como a gente dizer não, né? Para a pessoa que é você. Gratidão nossa, né? Por toda a ajuda que você nos dá também. E vamos bater um papo hoje aí com o seu público, né? Para que eles possam conhecer um pouco mais do Marco, do Ano, mas principalmente da Wise aí. Claro. Vamos começar falando o seguinte. Eu vou deixar os assuntos mais chatos para a gente abordar depois. Eu quero começar primeiro com as histórias. O Anderson eu conheço um pouquinho, do Marcos um pouco menos. Mas você, por tudo aquilo que você já me contou, você tem a tua atuação na iniciativa privada. E aí, num dado momento da sua vida, você fala, opa, preciso ajudar as pessoas? Como é que foi isso? Sim, Colim, eu na verdade, assim, eu venho de comunidade, né, então, quando criança, né, quando cheguei em Bauru, na década de 90, eu vim morar na pior comunidade da época, que era o Jaraguá, né? E no desenvolver da vida, então, passei por esse tempo em comunidades, tive as necessidades, quando a gente queria, eu sou patinador, sou esportista também. Então, quando a gente queria uma pista de skate, não tinha na minha época. Entendeu? E aí a gente foi lá, inclusive até algo interessante, a gente fez uma pista de skate no fundo da casa de um amigo nosso, a pista de skate da Carvoaria Santa Isabel. Olha isso. Fernandinho, quem conhece aí, quem é patinador, skatista da época, vai lembrar dessa pista aí. Então, nas comunidades a gente tem muitas necessidades, né? E aí já quando encontrei o Marcão, quando a gente... foi um amigo em comum que uniu a gente, né? E a gente... com quanto tempo essa amizade já? 2006. E essa atuação conjunta? 2006, 19 anos. 19 anos. E aí, Anderson? E aí foi quando, assim, alinhou tudo aquilo que eu já tinha como experiência, né, enquanto Anderson ali em si. Eu falei, poxa, eu tenho uma vocação muito grande, né? Na verdade, assim, eu tive uma experiência de fé. Nessa experiência, eu mudei muitas atitudes que eu tinha. Eu fiz novas escolhas. Eu posso dizer que eu comecei a praticar, sabe, a loucura na minha vida. Entendeu? Então, começar a fazer escolhas diferentes. Pode falar disso? Posso falar. Na verdade, assim, as referências que eu tinha em comunidade e até as minhas referências de família eram um pouco complexas. Então, meu pai fez algumas escolhas que realmente traziam um pouco de trauma, trouxe um pouco de trauma para minha família,
principalmente a questão do álcool. E muitas famílias no Brasil vivem isso hoje. E isso foi traumático para mim, entendeu? Só que a gente vê, principalmente nas comunidades, muita gente replicando. Tá. Muitos jovens e muitos adolescentes replicando o que aprende de errado nas comunidades ou até mesmo na família. Sim. E a gente vê muito isso lá hoje, entendeu? Dos jovens que a gente assiste, dos projetos que a gente desenvolve, a gente vê muito isso. E eu cheguei num certo momento da minha vida, com 17, 18 anos, eu estava vendo que eu estava indo pelo mesmo caminho do meu pai. Você estava replicando aqui? Replicando, entendeu? Então foi quando eu tive a minha experiência de fé. Exatamente, o álcool, fazer escolhas que não são tão boas, né? As amizades erradas. Fique à vontade para falar, você sabe que aqui a gente é exatamente esse ponto. Então, assim, naquela época, vamos falar, em comunidades já tinha galera que saía pro rolezinho de pichação, já tinha galerinha que saía pro rolezinho de balada, álcool. Aí eu nunca cheguei a usar droga, mas muitos amigos eu vi o envolvimento, usavam, e eu do lado, entendeu? E às vezes, devido ao uso, se alterava, virava briga, nessas brigas. Faz a caca. Entendeu? Conflitos que eu vejo que não respingou em mim, mas poderiam ter respingado e poderia ter problema. Cara, entendeu? Que história. Então você falou da tua experiência de fé. Dê detalhes, por favor. Sim, a minha experiência de fé, na verdade, começou através da... Hoje é minha esposa, a Ariane, e ela frequentava uma igreja, né? Eu tinha as referências das minhas avós, eu falo, né? Eu tinha a minha avó Ana, que era católica, e assim, assídua, ela que fazia, ela era voluntária e fazia a faxina da igreja. Então toda semana eu estava lá, e tinha minha avó Armelinda, que era evangélica. Então as duas, sempre quando eu estava na casa de uma, na casa de outra, as duas referências. Na família. E aí sempre quando estava nenhuma, vamos na missa, quando outra, vamos no culto. Então assim, eram as referências que eu tive. E com 18, 19 anos que eu conheci a Ariane, ela falou, vamos no acampamento, ela ia muito na igreja, eu nessa época eu estava tocando... acho que num grupo de samba na época, balada, enfim, você tava naquela... Você tava perdidão na vida. Perdidão. Vamos falar. Português, claro, é isso. Só pensando em namorar, em curtir a vida, né? E aí, nesse acampamento, eu tive a minha experiência e me deparei com as escolhas que eu estava fazendo de errado. Entendeu? E foi uma experiência, assim, muito forte. E aí, Deus falou muito comigo nesse acampamento. Então foram 3 dias que a gente vai, esses acampamentos que acontecem geralmente em retiros, né, em época de festa, carnaval, acho que foi numa época de carnaval, e eu tive essa minha experiência e ali eu fiz uma escolha. Falei, poxa, tô na fase que eu tô namorando, já estava um tempo maior já com a Ariane, né? Então, assim, eu comecei a pensar mesmo família, comecei a pensar em tudo. Aí o meu pai virou meu maior professor. Entendi. Entendeu? Porque tudo que ele... Mas por quê? Você recupera teu pai? Sim, porque tudo que o meu pai tinha feito, eu já sabia o resultado. Então, se eu fosse replicar aquilo, eu já sabia o resultado daquilo. Entendi. Então, para mim... e assim, eu falo esse lado negativo, mas ele tem muitos outros lados positivos, né? E os lados positivos... Cara, te trouxe aqui. Exatamente, me trouxe aqui. Então, assim, e eu falo que tudo, no final, por mais que as coisas ruins aconteceram, mas contribuiu para mim chegar aqui hoje. Entendi. Entendeu? Então, aí eu tomei como um professor mesmo... tomei essa escolha de perseverar na fé, vamos dizer assim, de fazer boas escolhas, porque hoje Mas você escolheu uma religião ou não? Escolhi ou sim, hoje eu sou evangélico, e especialmente na Igreja Brasil para Cristo, foi essa experiência, foi no acampamento lá, e lá eu tive a minha conversão mesmo, e aí tinha os grupos de orações, tinha os grupos de estudo da Bíblia, e aí me enturmei com os jovens, né, e logo depois... confiaram em mim, passar liderança para mim, liderança de jovens, e fui tomando a frente de projetos, nessa época lá, eu assumi um projeto dentro de penitenciária, que era um projeto de capelania, eu fui durante 6 anos voluntário, e dentro desse projeto, dentro da P1, P2 e IPA, eu fazia o trabalho de acompanhando as famílias dos reeducandos, no sentido de fazer esse trabalho também de apoio espiritual, aconselhamento, mas também até apoio à família, às vezes necessidades, que a igreja fazia esse trabalho, né? Então ali foi um tempo que eu aprendi muito também, entendeu? E aí foi quando Deus falou muito para mim, falou assim, quando tá aqui, é muito mais difícil a recuperação, quando tá dentro do sistema carcerário. Então, faz mais sentido investir em prevenção. E aí, como eu era muito ligado ao esporte, a jovem, e aí foi um amigo meu que falou que o Marcos estava querendo fazer um trabalho assim,
conheci o projeto que inspirou ele, Tá. que foi um projeto que chama Impactar, na verdade, o Extreme o Impact. Extreme Impact, né? Tá. Que era um projeto... Significa o quê? É um projeto de São Paulo, né? O Marcos pode falar melhor. Então vai. Então vamos passar Vamos passar a bola para o Marcos. Quero tua história também, Marcão. Quero que você, né? De onde veio isso? Porque não é fácil. Provavelmente o ritmo do mundo hoje não esteja permitindo, não esteja deixando as pessoas serem mais altruístas, solidárias, empáticas. Tá uma loucura, o ritmo está muito acelerado. Então, por isso que eu tô insistindo nisso. De onde veio? Como é que isso começou? Colim, na verdade, assim, é algo bastante parecido com a experiência do Anderson também, essa experiência de fé, né, de acreditar em algo que você não consegue ver, né, que a fé é isso, né, Sim. acreditar em algo que você não consegue ver e você mesmo assim coloca o rumo da tua vida naquilo, né. Mas a minha experiência começa num momento difícil da minha vida. Eu vinha de um divórcio, no casamento, né? E aí foi quando eu fui para uma igreja cristã, né? A igreja Batista Beriana aqui de Bauru. Mas hoje, refletindo, não foi só esse fato, né? Eu acho que eu sempre falo que eu tive um grande exemplo em casa, que foi minha mãe, né? Então, eu tenho uma irmã que é mais velha e era o mais novo até então, né? Mas minha mãe resolveu adotar uma criança, né? Quando eu tinha lá, acho que 9, 10 anos, né? E eu creio que essa foi a primeira experiência mesmo de uma pessoa, né? De realmente se doar por outra que não é do sangue, né? E eu vi aquilo em casa acontecendo, vi o meu pai realmente um pouco... Ela meio que, né, peitou meu pai naquela atitude, não, vou adotar, vamos ficar com essa criança. Meu pai não queria, né? Então a gente acabava vendo aquele conflito, né? Mas mesmo assim ela teve aquela postura de se manteve firme, né? Então eu acho que é a junção das duas coisas, né? Então eu tive um exemplo em casa, mas aí lá na frente, quando eu passei por esse problema, eu busquei, né? A restauração, vamos assim dizer, através da fé. Restauração. Né? É possível restaurar? Eu acredito que sim, é muito possível, né? Entendi. E foi nesse momento, justamente aí depois de estar um bom tempo, né, na igreja, né, que você se pergunta, né, você precisa fazer algo para alguém. Sim. E aí, como eu tinha esse exemplo, e também entra uma outra particularidade, na minha juventude eu sempre gostei muito de questões artísticas, né? Sempre fui envolvido muito com hip hop, dançava, né? Entendi. Então, uma das maneiras que lá atrás a gente viu era de fazer algo principalmente para adolescente, para juventude, com coisas artísticas, né? E esportiva, como o Anderson falou, ele andava de skate, de patins, né? E a gente na área da arte se juntou. Nessa altura, o Anderson devia morar onde? Morava no Jaraguá ainda? Ou já tinha mudado? Não, já estava ali no Dorfato. Já estava no Dorfato. E você? Como é que você se encontra? Como é que acontece esse encontro? Morava perto dele, morava mas até... Não se conhecia. Morava no Nova Esperança, ainda mora, né? Tá ali na área, ali, né? Na área, tudo meio que junto ali. E foi um amigo em comum, como ele falou, né? O Everton, né? O Everton me conhecia e conhecia. Mandou bem. Rapaz, você sabe que essa... Já não vamos falar do que é, da grandiosidade, do alcance da Wise Madness, mas esse cara, vou dizer uma coisa pra você, hein? Juntar vocês dois desse jeito, caramba, ele não sabia, claro, mas olha a quantidade de benefícios que ele trouxe para tanta gente. Exatamente. E aí, como é que foi? Como o Anderson falou, parou lá na parte do Extreme Impact, né? Que era um grupo de uma igreja batista da Liberdade de São Paulo, e eles tinham umas campanhas que eles vinham a cada 6 meses para cidades diferentes. E fazer apresentações? Fazer apresentações. De hip hop? De hip hop, de cultura, de skate também, de roller. E vieram para cá. E eles vieram para cá e foram na igreja na qual naquele momento eu congregava. Né? Mas eu não podia participar muito, porque era algo voltado para o período da manhã e tarde. Naquele momento eu estava trabalhando, não dava. E aí, nesse mesmo momento, o Anderson também ficou sabendo desse movimento, só que ele participou e eu participei em horários diferentes, não se conhecia,
né? E depois que esse grupo passou, eu peguei alguns jovens que participou e falei, vamos dar continuidade nesse trabalho? Aí todo mundo falou, vamos, né? E uma dessas pessoas era o Everton. Que é o amigo em comum. E o amigo em comum. Então, pera um pouquinho que já nós vamos chegar nesse ponto, nós vamos chegar no rejunte ali, né? Do Anderson com o Marcos Vinícius. Eu já tenho que fazer uma parada, tá vendo? Ó, o tempo passa, o papo é bom, e aí você tem... Hoje é uma mistura, né? A gente tem solidariedade com o altruísmo na acepção né, literal do termo, a gente tem a empatia, e enfim, daqui a pouco a gente vai falar da magnitude da Wise Madness, mas é já. Segura aí, é um instantinho só, 2 dedinhos de prosa. Intervalo curtinho, voltamos já. É um instante só. O podcast E aí, Colim, tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim, tem o apoio da Pascoaloto. Se for parar para analisar, Wise Madness é um termo meio... significa sábia loucura, mas é um termo meio disruptivo, né? É meio fora da caixa, não é? É uma coisa meio que revolucionária. Tem um pouco disso ou não? Tem? Tem. Deve ter, né? Porque fazer o que vocês fazem, se não for fora da caixa, meu irmão, não consegue. Não consegue. O Wise Madness, na verdade, nasceu, né, quando a gente se juntou, os projetos se juntou. Então já aproveita e fala do rejunte. O tal do Everton chega na vida dos vocês dois. Sim. E aí? Aí, na verdade, assim, o Marcos acho que tinha feito já 1 ou 2 reuniões já com o início do projeto, né? Não tinha um nome ainda, né? Mas tinham líderes ali, a Dani Pagani já Sim. era uma participante lá no começo, né? Inclusive, acho que ela estava na primeira reunião e eu não estava ainda, né? Eu cheguei praticamente na terceira, quarto encontro, né? E aí, quando a gente juntou tudo e começou a ir para ação mesmo, né? Começou a trazer os jovens, se reunir para as oficinas, né? Aí eu já tinha um grupo de jovens também, porque o Everton, que a gente falou que foi o que colou, ele tinha um grupo de rap, que chamava GDL, e era um grupo de rap, assim, é famoso. Hoje tem o Tigo MC, não sei se já ouviu falar do Tigo MC, que era o integrante desse grupo também. Assim. O Everton hoje ele é tatuador, ele tem um estúdio em frente ao Shangri-La lá, indo lá pra... E aí foi quando, assim, juntou esse pessoal, e aí temos que colocar o nome, né? E aí a Dani Pagani... De onde veio Wise Madness? Então, o nome veio da Dani Pagani. Ela Dani que Pagani. Deu, Dani Pagani. Ela era uma mandou dessas... bem, Dani. A Dani mandou bem. Mandou bem. Então a gente se reuniu um dia, e cada um pensou vários nomes, né? E a Dani deu esse nome, que ele é bíblico, né? O pessoal muito fala, mas sabe a loucura, mas ele é bíblico. Sabe a loucura é bíblico? É bíblico, né? Então tem uma parte que na Bíblia que fala que a loucura desse mundo, do homem, é sabedoria para Deus, né? Então, é um texto em Coríntios, né? E foi daí que só que a gente falou, vamos usar um nome que seja mais radical, que tinha essa cara da gente, que a gente era... Nesse sentido porque dançava, era, né? Cara, hip hop. Isso em 2000, rap. Lá em 2006, né? Então, por isso que eu tô falando, é uma coisa totalmente disruptiva, muito fora da caixa, né? Não é? Exatamente. E aí surgiu o nome. E aí como é que dá corpo? Como é que ela ganha corpo? Aqui já entra o Enilson Comono ou ainda não? Um pouquinho mais para frente, Enilson entrei acho que em 2010. Tá. 2009, então deixa eu explicar para você que está vendo esse podcast, que de repente está fora de Bauru, e quando a gente fala em terceiro setor, isso vai propagar além dos limites aqui da nossa terra. Enilson Comono é um promotor de justiça, mas assim, ele é uma sumidade, porque ele é promotor de saúde, ele é promotor, né? Ele é promotor
do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas ele atua na área da saúde. Então, ele fez recentemente serviços que foram determinantes para que uma série de situações aqui em Bauru, para que essas situações fossem resolvidas. Então, ele chega um pouquinho mais para frente, porque, assim, o Enilson agora vamos falar, né, dessa sábia loucura dele, mas ele chega um pouquinho depois, então, com vocês. Sim. O Enilson chegou em acho que final de 2009, Tá. E ele tinha um projeto também que chamava Unifica. Só que assim, detalhe, o promotor de justiça é skatista. É skatista, isso. Então você está vendo, hip hop, skate, portanto, não marginalize, meu amigo, minha amiga, não cometa esse erro. Às vezes a gente vai muito na onda, né? Às vezes a gente é conservador demais, ou às vezes a gente quer ser revolucionário demais. Não, porque eu não gosto do rap, não, porque eu não gosto do hip hop, não, porque o skatista, enfim, para que essas, né? Isso é interdição ideológica, intoxicações ideológicas. Exatamente. Vocês não tiveram nada disso, né? Não, a gente... Na verdade, assim, eu sou testemunha viva, porque, assim, nessa época minha de comunidades, o esporte me preservou muito. Sim. Porque eu, com 11 anos, eu encontrei o patins, o roller, e eu falo que nessa fase minha, dos 11 aos 17, é a fase mais difícil, e das amizades que você pode desenvolver, e escolhas erradas que você pode fazer nesse caminho, e eu falo que o esporte me preservou, tanto em saúde, como escolhas, e como eu queimar a adrenalina que eu precisava queimar nessa idade, né? Porque nessa idade é fogo, meu brother. Entendeu? Então eu falo que para mim foi muito bom, né? E quando a gente conheceu o Enilson, na verdade a gente conheceu através do Rodrigo Guerreiro. Um abraço também pro Rodrigão aí. Sempre tem gente ligando. Mas isso é muito legal. Na verdade o contato inicial como se o destino tivesse fazendo as suas peripécias e ligando pessoas. Né? Na verdade existia a Wise, o Anderson e o Enilson com... Era uma outra Wise. Era outra dupla. Era outra dupla que com tinha o nome. Não. O nome era Projeto Unifica. Chamava Projeto Unifica. Projeto Unifica deles. Unifica. Projeto Unifica, que era só skate. Só skate. Né? E eram os dois que andavam, que eram os que fundaram esse projeto. Porque o Enilson, ele tem, não sei se tem ainda, mas ele tinha locado, não sei se é dele, também é o que menos importa. Ele tinha um grande galpão ali para trás, ali da Mário Oliveira Matozinhos, né? Naquela área que ainda nem asfalto tem. Isso. Exatamente. E lá a pista de skate... aí essa história, ela se desenrolou como? Na verdade, assim, a gente foi fazer a abertura do campeonato de skate do Enilson. O Wise foi fazer a abertura, não lá, numa praça na Rui Barbosa. Nem tinha o galpão ainda. Aí, quando a gente foi fazer essa abertura, o Enilson marcou uma reunião depois, que ele conheceu a Wise, né, conheceu o que a gente estava fazendo. A gente marcou uma reunião na casa do Rodrigo, e nessa reunião o Enilson falou, eu tenho um projeto assim, bate muito com o que vocês estão fazendo, eu tenho um valor, quero comprar um galpão, e ele falou, só que eu tô meio corrido, e colocou na nossa mão, na época. Falou, não, procura um galpão, assim, mais ou menos esse valor. Então vocês participaram de toda essa história. E nessa época que a Wise estava ensaiando numa praça. Desculpa, é pergunta de jornalista veterano. Era um recurso dele. Recurso dele. Não é que ele angariou, não. Era recurso dele. Bolso dele, exatamente. Aí ele deu pra você, vê o que é confiança. E aí ele... Você viu o que é? Cara, é um negócio surreal. Porque assim, esses detalhes, parece que a notícia mora neles, né? Parece que a bondade, ela é tão percebida que o cara, um promotor de justiça, chega pra vocês, acabou de conhecer, fala, escuta, vamos junto nessa aqui, e o cara disponibiliza. Então, tudo bem que não dá para, né? Vai mexer no segundo encontro. Vai mexer no promotor de justiça. Brincadeira, mas parece que é isso, né? Sim. É que a gente se conectou muito devido da nossa história. Conexão. O Marcos cristão, eu cristão, a gente fazia por propósito. A gente tirava recurso. O Marcos, na época, estava na BV, eu tinha uma empresa. Eu trabalhei muito tempo na Dolar, saí da Dolar e montei uma empresa de prestação de serviço. Né? Eu fazia, na época, o Grupo Consiste, MAF, né? Brasil Seguros, através do Grupo Consiste, né? E tinha a minha empresa já prestando serviço. Então a gente colocava recurso no bolso. Dentro das nossas condições seria o que ele fazia, mas dentro das nossas condições. Né? A gente sempre foi... Eu acho que isso Vocês bateu... estavam juntos na mesma vibe. Isso bateu porque a gente tinha esse coração mesmo, queria transformar. Eu acho que é muito de transformar ao redor que a gente estava, né? Essa convicção era nítida na nossa conversa, né? E aí encontram. Aí o Enilson tinha outro nome, vocês se encontram, compra o galpão, e aí? Aí é onde se juntou mesmo, né? A gente falou, não, então vamos juntar, aí vem, e aí, unifica, fica o Wise, aí juntou tudo, não, deixar ele também decidido, não, vamos deixar tudo a Wise.
E aí a gente fala que, assim, na verdade, a gente é os 3 cofundadores, vamos dizer assim, mas tem muitos protagonistas por trás, né? Então, o pessoal do rap, como eu falei, o pessoal da própria dança, Dani, do circo, que deu o nome. Dani, entendeu? Então, tem muitas pessoas por trás, a gente fala, né? E aí, dali pra frente, porque nessa época, o Wise, a gente estava ensaiando numa praça, aquela praça que tem atrás do mercado Panelão ali do Bolo 16. Kaique, né? A gente não tinha sede própria. Então, com esse passo, o Enilson dando essa força, a gente criou a sede própria. E aí só cresceu, né, Marcos? Aí daí pra frente começou a crescer. A gente chegou em 2009, quando o Enilson inaugurou a pista, porque a gente comprou, acho que o galpão um pouquinho antes, né? 2012 ele inaugurou a pista. 2009 se conheceu, 2012 ele inaugurou a pista, mas nesse processo, até 2012, que já tinha o galpão, a gente já tinha mais de 200 jovens frequentando o galpão. Com oficinas de dança, street. Com esse tempo, a gente fala que a Sabe a Loucura nossa é exatamente da gente mostrar que a gente pode ser radical, a gente pode optar em frequentar um espaço radical, quando a gente fala que o galpão nosso era o radical, que tinha o skate, que tinha o patins, que tinha o hip hop, mas ali a gente fazia boas amizades e influenciava esses jovens no sentido de fazer melhores escolhas. Cara, você pode cantar. Porque todos eles estavam nesse momento de decisão da vida, né? Entendeu? Entendi. Então ali começou esses bons relacionamentos. Quantos jovens que estavam envolvidos ali, que já estavam entrando no crime, e a gente lembra, e tem alguns nomes aí, acho que o Marcos vai lembrar desses nomes aí, e ali o Enilson falando de igual para igual, o Enilson promotor poderia cair numa sentença do Enilson lá, né? Mas não, o Enilson aconselhando, pô, não vai por esse caminho. Então, pera um pouquinho, eu quero enaltecer esse lado. Imagina um galpão criado com uma pista de skate, que é uma pista bacana, inclusive, eu me lembro muito bem, fiz matéria lá, e aí passa a frequentar esse lugar pessoas pessoas conectadas por razões que são óbvias, o skate, etc., por uma questão de radicalismo, mas tinha gente que ia além do radicalismo. Então aí a gente tem você, tinha mais gente, claro, e o promotor de justiça orientando e aconselhando pessoas que eventualmente pudessem frequentar aquele ambiente, mas com o coração ainda cheio de más intenções, pessoas que de repente já poderiam estar até no crime. Então o Enilson Comoro, junto com vocês, claro, vocês tiveram essa sensibilidade de recuperar pessoas ali? Ali foi tremendo as coisas que aconteceram. No sentido ali, de recuperar? Né? Sim. Vocês lembram alguma história assim de alguém que estava... Vocês lembram? Busca... Fique à vontade para buscar. De repente, algum caso que, nossa, esse caso, meu Deus, e aí, de repente, a pessoa... Falando nisso, que andava com o Major... O B. Eu andava com o Major. Bruxo, se falar bruxo, vai falar o nome, né? Não, mas não, enfim, não precisa falar o nome. Ele é uma história. É uma história, assim, eu acho que ele tinha, na verdade, ele tinha até mesmo uma passagem de residência, a questão de pagar alguma questão de pena, tudo, né? Era adolescente. Eu acho que foi adolescente, e aí foi uma pessoa que foi orientado. Hoje vamos dizer que ele é um empreendedor, né, nessa área de empresário, que está com na área tá arrumando celular, vende celular, tem uma lojinha dele, né? Então, assim... E lá atrás, esse cara, quando chega, ele chega dando problema. Dando problema. Só arrumar problema. Arrumar problema. Tava no crime. O próprio, como é que fala, o apelido dele já era, Sim. Era já pesado nesse sentido, né? E aí ele passa a conviver com vocês. O que acontece depois? Aí a gente começa a ver essa transformação, né? Começa primeiro a questão da arte, né? Eu acho que tem essa parte que a gente fala tinha essa nossa orientação, né, da parte, vamos dizer, mais espiritual mesmo, que a gente passou por isso e o que nos transformou, mas também tinha essa parte da arte, né, e do esporte, que são ferramentas realmente, são utilizadas para recuperação. Entendi. Vai trazendo autoestima, vai fazendo a pessoa ocupar um tempo para coisa boa, tirando aquilo que é ruim, né, e a pessoa vai vendo o exemplo, né, e vai continuando e vai andando com novas pessoas. Eu achei muito isso também, né. Você se junta com algumas... Cara, chega a ser impressionante, sabia? Ouvir essas histórias. E eu lembro até da história dele, que assim, ele começou a participar das oficinas, a gente teve um convite de fazer uma apresentação no Sesc, em Ribeirão Preto, Rio Preto, e a galera intensivão lá, quase todo dia ensaiando, se juntando lá, na vibe da hora, acaba os ensaios, vamos comer alguma coisa, vamos lá pra praça.
Então, assim, você cria um ambiente, é outro Sim, ambiente. É outro ambiente. Entendeu? E é aquela questão Automaticamente ele foi sendo retirado, Exatamente. ou provavelmente aquela natureza que estava dentro dele foi aplacada por tanta Exatamente. coisa boa que ele estava vivendo, ou se de repente ele não tinha, era uma opção forçada, ele foi Sim, vendo outras sim, coisas, sim. mas o fato é que o cara, junto com outras tantas histórias, o cara se recuperou. É Sim. isso? É isso. Exatamente. Que coisa. Por isso que eu sou assim. Eu tenho uma propensão de ser fã, porque assim, eu atuo há muito tempo já né, eu sou repórter policial de origem, de cena de crime. Então a gente vê muita coisa ruim. Tudo aquilo que o ser humano é capaz de provocar de ruim para o outro, eu já vi tudo e revi. E quando você vê uma história dessa, cara, que você pega um adolescente que foi recuperado por uma ação que tem, não vou dizer nem religião, porque às vezes as pessoas podem não entender, Sim. mas que tem Deus, Sim. que tem pessoas boas, corações bons, e aí recupera. Então, assim, é algo, né, gigantesco sobre todos os anos. Se eu fazer mais uma parada, já nós vamos voltar para falar do tamanho, porque aí começa a crescer. A coisa vai crescendo, crescendo e vai ficando grande. Mas esse é um assunto pro próximo bloco, né? Já a gente volta com o nosso terceiro bloco. Te convido, fica com a gente. Assim, são histórias edificantes, né? São histórias que elas fazem bem. Só de ouvir, eu sei que você está sentindo isso. Onde quer que você esteja, porque, enfim, tudo aquilo que tem bondade embutido, né? É gostoso, é legal. Segura aí, voltamos já. Um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Estamos de volta. Eita, esse E aí, Colim de hoje tá sensacional. Por quê? Porque são histórias, boas histórias, né? E aí, enfim, não precisa nem falar mais nada, porque, afinal de contas, a história boa, ela se sustenta, você não precisa discorrer filosófica ou intelectualmente sobre ela, não, porque não há necessidade. Meus caros amigos, aí a coisa começa a crescer. Vocês, o promotor de justiça, aí juntou. E aí? E aí nós já estamos, como o Anderson falou, a pista foi fundada em 2012, mas aí em 2011 nós já tinha andado aí uns 5 anos, né? Tá, A gente realmente resolveu fundar mesmo com o estatuto, ata, né? Regularizar aquilo que a gente já viu que... entendi. Então, tinha essa questão burocrática que ainda não existia. Não existia. Então nós começamos lá em 2006, andou todo esse tempo. Em 2011 a gente, né, faz realmente essa regularização com o estatuto, ata, abre o CNPJ, e aí a gente aguarda um tempo e começa a escrever também, né? Entra mais uma pessoa importante, né, nessa história, que é a Damares, uma assistente social, né? Inclusive ela foi indicada pelo próprio Nilson, né, para trabalhar lá com a gente. E aí a gente pleiteia, né, o serviço da SEBS, que seria a SEBS, né? Tá. A Secretaria do Bem-Estar Social de Bauru. Né? E aí a gente começa a pegar os serviços aí sim tipificados, né? Porque ali nós estávamos só fazendo oficinas de arte, de esporte, e aí a gente começa a passar para um outro momento que é esse serviço mesmo. Mas já atendia, antes ainda de ter essa junção com a SEBS, vocês já atendiam crianças e adolescentes? Sim, através das oficinas de arte, do esporte. De arte e de esporte, fundamentalmente os dois? Exatamente. Que coisa. Arte, esporte e circo, né? Tinha a galera fazendo malabares, pirofagia, tinha uma galera aí. Nessa época a gente já fazia, porque assim, a gente, na verdade, a Wise, ela sempre foi e continua sendo plataforma para jovens. Tá. Entendeu? Então, assim, eu falo que eu me desenvolvi muito, aprendi muito, porque eu vinha até de uma situação, o Marco, a gente pode falar que a Wise é uma escola para todo mundo que entra lá, principalmente até para gente. E a gente cria plataforma para poder tornar o jovem, quem participa, protagonista, entendeu? Fazer acontecer.
Então, nessa época, quando a gente fala que foi fazer a abertura lá do evento do Enilson, era um espetáculo. Tá. Então, a gente tinha a galera do rap. E aí, para isso acontecer, tem toda uma infraestrutura. Então, a gente precisava de equipamento de som, microfone, né? Claro. Então, assim, a Wise sempre foi e continua sendo plataforma para a gente realmente respaldar e dar oportunidade para esse jovem desenvolver aquilo que ele gosta, Entendi. seja no esporte, na arte, na cultura. Então, nessa época, isso a gente já fazia e fazia muito bem. Entendi. Tanto que nessa época a gente fazia 3 apresentações da semana, 4. E aí você já atendeu quantas crianças e adolescentes? Dá para ter uma ideia nessa época? Era bastante. Mas ainda não tinha eu sede. acredito. Não Tinha já tinha sede. tava nesse processo aí. Ah. A gente já fazia antes da sede, Tá. já tinha todo esse trabalho com a sede ali nessa época que criou o CNPJ, antes dos convênios, Uhum. já tinha acho que quase 200 ali. Se pegar Sim, em todas as oficinas, já 200, tinha. Mais ou menos 200 isso. Já crianças. tinha. acredito. Porque Impressionante. tinha o grupo de break era enorme. O grupo de street tinha 2 Era maior. na época já tinha o street. Mas que coisa impressionante. Tinha o Wise Kids, que era o grupo dos menores, Aham. e tinha o CIA de Artes ali, né, que era já a galera mais evoluída. Então, assim, aí tinha a galera do circo, tinha a galera do skate, era daí pra mais. Teatro, Sim. né? Teatro, entendeu? Bom, e aí vocês adquirem a sede, como é que foi esse processo? Porque a sede, aí mudou de figura, né? Aí muda o patamar, digamos assim. É isso. A compra do galpão, que foi a base, né? A base do Enilson primeiro. A base foi a estrutura. Na verdade, assim, o CNPJ, na verdade, ele virou a chave pra gente, por quê? Porque a necessidade era muito grande, tinha muitos jovens caminhando com a gente, e a gente precisava dar um atendimento melhor para esses jovens. A gente conseguia fazer de forma parcial. Tá. Então a galera ia de sexta-feira, de quarta-feira, todos nos períodos da noite, porque a gente estavam trabalhando, né? Só trabalhava. E aí, com a parceria que veio com o poder público, a gente conseguiu contratar o time tempo integral. Entendeu? E aí que foi realmente o boom que começa a crescer. Entendi. Por quê? Porque a gente tem no quadro de funcionários, a gente tem psicólogo, a gente tem assistente social, tinha o educador, e aí a gente começou a tirar aquele jovem que durante o dia ficava na rua e vinha para os projetos. Entendi. Entendeu? Aí potencializou. Porque aí vocês começaram a receber essa galera. Sim, Porque exatamente. até então a única opção era ficar na rua. É isso, aí vem para vocês. Porque das oficinas era algo assim, de tipo 1 hora, 2 horas, né? Tá. Então, segunda, quarta e sexta, né? Então, com essa parceria, né, dos projetos mesmo, os serviços da assistência, a gente conseguiu estender o horário, né? Entendi. O horário maior, isso ajuda, né? Quanto mais a pessoa fica junto, melhora, né? Mas sem nenhuma dúvida. E o atendimento passa a ser muito melhor, porque ali a gente tem um corpo técnico que começa também a assistir, trazer a família, trazer os responsáveis, e aí quando a gente fala responsável, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o avô, às vezes é um tutor, então começa a ter o trabalho que é o fortalecimento de vínculo familiar e vínculo em comunidade. Entendeu? Então, além da gente já era bom no esporte, na cultura, que o jovem, quando ele vem e começa a participar, a gente tem relatos hoje de jovens aí fantásticos, que se tornaram, realmente tomaram a rédea da vida na mão, assim, e hoje são alguns empreendedores sociais, continuam com a causa, são voluntários nas oficinas. Ajudam vocês. Ajudam a gente, né? São líderes com a gente. Então, assim, a gente começa a ver isso, né? Isso é mais gratificante? Quem começou com vocês lá atrás, que era, por exemplo, um adolescente de 13 anos, e hoje já está com 25, vai. Como é que é? Olhar para ele e falar, poxa vida, acho que acertamos. Tem isso? Eu acho que é isso que realmente faz valer, né? Eu acho que é o propósito do inicial, é isso, né? De você, como eu te falei, de transformar o redor o mais próximo que você tá, né? E aí tem nisso pessoas, né? Envolvido pessoas. E aí, por exemplo, hoje nós estamos, a Wise está com 91 colaboradores. 91? 91. Cara, Posso te é uma falar empresa média. Exato. Posso te falar que mais ou menos uns 20 desses são esses adolescentes, crianças, que passaram a ficar com vocês. Que passaram com a gente, hoje estão como educador, estão com outros projetos também. Crianças e adolescentes como eles foram um dia. Exatamente. Gente, que coisa impressionante. Então virou um ciclo, né? Uma engrenagem, né? Uma engrenagem. Um círculo virtuoso. Na acepção literal do termo. Gente, negócio impressionante. Lá naquela SESI que eu conheci, inclusive tem um estúdio lá de podcast, né? Sim, tem. Um estúdio bacana. Lá a molecada aprende de tudo. E eu tive a oportunidade de ver
Aquilo ali é impressionante. Vocês montaram aquilo com muito carinho, pelo jeito, né? Não foi? Ali foi outro sonho também, né? Ali foi um sonho... Já com convênio poder público, um aporte financeiro, aí já deu para aumentar. A primeira unidade da Wise, que foi o Galpão, que aí, na verdade, o Elilson comprou, cedeu, e ali a gente alugou mais uma casa do lado, quando veio o convênio, a parceria com o poder público. Ali foi praticamente a primeira unidade. Depois a gente assumiu o RASE, a segunda unidade. No RASE, rapaz. A segunda unidade do RASE. A terceira unidade foi um abrigo aqui na 13 de maio, próximo à prefeitura. A quarta unidade foi a unidade do Jaraguá. Rapaz, que é essa que eu conheci. Não. Ah, é outra. Você conheceu do Nova Esperança, né? Olha como é que cresceu. E aí a quinta unidade, que foi a unidade de Nova Esperança. Que aí essa unidade, na verdade, a gente começou a atender essas crianças em 2013. A gente começou lá já atendendo, quando a gente foi para o tempo integral, aí o Marco saiu do banco, eu fechei a minha empresa, comecei a trabalhar com o Edmundo do Esquadrão da Vida. Isso em 2013? 2013, foi quando a parceria com o Poder Público foi em 2013. Primeiro ano de parceria foi final de 2013 e 2014. Então foi 2014 o primeiro ano que a gente começou parceria e trabalhar integral. Nessa época a gente até começou parceria, mas a gente nem estava no quadro, né? Também a gente continuou como voluntário, pegamos outros ofícios para poder estar ali tempo integral, mas a gente abriu mão de uma renda melhor para estar integral junto com a equipe. É mesmo, você fechou sua empresa e você saiu do quê? Do banco? Eu trabalhava na BV Financeira naquele período, né? Pediu desligamento para realmente focar na... eu trabalhava com o Edmundo no Esquadrão da Vida à noite, para bater salário, e não mais durante o dia trabalhando como voluntário, para poder dar suporte, né, para a equipe que estava lá no começo, né? E aí foi onde começou, assim, foi o boom ali, né? Então, em 2013, a gente já estava atendendo essa comunidade do Nova Esperança, só que atendendo no prédio do Kaique, que era na escola lá. Só que lá no Kaique tem o Wise, poxa, fugiu o nome. Wise New. Não, do Daniel Rufino. Wise Braque. Wise Braque. Tem relação com vocês? Tem, né? Tem relação. Grande Daniel Rufino. Daniel Rufino pai e Daniel Rufino filho. Sim. Eles tocam. Eu fiz matéria lá sobre esse projeto, sensacional também. O filho, que a gente chama de Danny Boy, né? Danny Boy, tá aí. O Danny Boy, eu tenho foto dele lá, ele participava do grupo de teatro nosso, ele era menininho, criancinha. E cresceu com a gente praticamente lá, o menino, assim, caráter. Quando a gente começou o projeto, quando a gente começou a unidade do Jaraguá, foi em 2017, ele já montou a escolinha lá em 2017, no Jaraguá. Tanta coisa pra então ele está desde 2017, a gente está falando 2025, ele está praticamente aí 8 anos, né, com o Wise Braque, e hoje referência, assim, a gente fala assim, desenvolvendo o potencial dos jovens na parte do esporte, não só do esporte, mas também na cidadão. Né? Hoje vocês fazem parte do quadro. É preciso, enfim, vocês são remunerados para fazer o que fazem. Sim. Né? Isso é uma situação que acontece, é o que subsidia, evidentemente, a vida de vocês. Sim. Entendi. Eu estou como coordenador do serviço de convivência, né, que são essas 4 unidades que as crianças vão no contraturno, que tem os abrigos também, mas aí tem um outro coordenador do abrigo, né, porque aí é uma demanda maior. Mas você, genericamente, você vai no geral. No geral. O geral é teu. Geral é meu e o serviço de convivência. E o Anderson? Eu sou presidente. Na verdade, eu estou como presidente, mas atuo na área de captação de recursos da instituição, mentoria de projetos, também faço uma parte de coordenação também, né? E nas horas vagas a gente acaba sendo voluntário num monte de coisa, né? Motorista, ajuda na manutenção. Eu ia deixar para fazer essa pergunta depois, mas eu vou aproveitar agora. O que é isso? É vocação? Porque vocês tinham outras atividades. E aí a coisa vai tomando uma proporção gigantesca, começa a atender mais e mais pessoas necessitadas. O que é isso? É vocação? Colim, para mim é missão. Missão. Eu uso esse termo, missão, como eu falei lá para você. Quando a gente teve esse encontro mesmo, né, com o cristianismo, posso falar assim, eu não gosto nem de falar evangelho, com o cristianismo, né, e aí parece que foi dada essa missão, de tipo, e aí o que você pode fazer para ajudar o contexto do mundo, da cidade, da transformação? Então a gente pega o que veio para mim, olha, o que eu sei fazer é essa parte de arte, como eu falei, né, da minha juventude, fui envolvido com o movimento hip hop, né, gostava daquilo,
Só que encontrei uma outra maneira de fazer e mostrar, né, que dentro do hip hop tem outras bolhas também, né? E aí aquele aprendizado que eu tive com o cristianismo, a gente procura trazer para essas crianças, para esses adolescentes, principalmente a questão que você falou de inicial. O que importa, eu acho que é o caráter da pessoa, a gente conseguir trabalhar para que ela possa ter um caráter, né? Quantas histórias Trabalhado, né? Bem trabalhado para poder ser uma pessoa de bem, né? Na vida adulta, no seio da família dela. Enfim. Vocação, missão, ofício. Vamos falar sobre filosofia? Vamos. A filosofia fala que é o dom. Ah. A gente nasce com talentos e com dons. A Bíblia fala isso também. A Bíblia fala que Deus dá alguns dons aos homens e a gente nasce com talento e talento a gente desenvolve. E Picasso fala que quando a gente desenvolve um dom ou ganha um dom de Deus e desenvolve um talento, o correto é a gente entregar isso ao mundo. Sim. E eu acho que a Wise ela consegue fazer isso. Ela entrega. A gente consegue entregar. Porque se a gente tem um dom e esse dom só serve pra gente, ele não tem eficácia. Sim. Então o amor, se você tem só amor em si, não serve pra nada. Não está propagando nada. A Bíblia fala sobre isso. Fala que não adianta nada você ter amor e esse amor não chegar nas pessoas, não tocar as pessoas. Então se torna egoísmo. E qualquer outra coisa, mas não é amor. O amor vira egoísmo. Não é amor. Não é amor. Se você pegar pela essência, não é. Então, quando a gente tem isso, a gente entrega para as pessoas, é isso que, de fato, no final da nossa vida vai ter valor, vai valer a pena. Entendi. E a gente está vivendo no mundo hoje e acho que isso é a nossa sábia loucura. Porque a vida ter sentido através do que para muitos é loucura falar que eu vou pegar o meu sábado, o meu domingo e vou estar com jovens num passeio, numa viagem, vou deixar dançando hip hop, break, entendeu? Ou fazendo atividade circense. Só que o que é legal é que pra gente isso realmente é vocação e é dom, porque a gente faz com amor, Ariana, faz porque gosta. Você tá casado hoje? Tô casado com a Ariane. Com a Ariane. Ariane. E você, Marcão? Não, eu continuo divorciado. Continua divorciado. Divorciado. Entendi. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você, é um negócio impressionante. Preciso fazer outra parada, você vê como é que o negócio tá rolando? Já a gente vai falar de um assunto chato, mas é um assunto que tem que ser abordado, até porque, enfim, tivemos episódios recentes que forçam uma abordagem, né, em relação ao tema. Daqui a pouco nós vamos falar do badalado jantar, dos parceiros que vocês têm, só gente grande que apoia a causa, e eu tive a chance de ver isso, né, e de dar uma contribuição ínfima, né? Não fiz absolutamente nada. Fui ali brincar com o microfone, que é uma coisa que eu mais amo, né? Mais amo fazer na vida. Mas isso é já no próximo bloco. Meu amigo, segura mais um pouquinho. Minha amiga, pela madrugada, não saia daí. Não ouse mudar o teu telefone. Não coloca, você vê antigamente, né, na televisão. Não ouse mudar de canal. Hoje não. A gente fala assim, não saia desse canal no YouTube. Voltamos já um instante só. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Estamos recebendo uma turma que, aliás, dois caras que eu costumo dizer o seguinte, a gente consegue utilizar nas ações deles palavras ou termos que são altamente significativos de solidariedade, empatia, etc. E aí a gente resume tudo naquilo que está na camiseta do Marcos Vinícius, Wise Madness, sabe a loucura, é ser disruptivo mesmo, né? Hoje em dia, totalmente fora da caixinha. Vamos falar de um assunto chato? Tivemos recentemente, né, caso complicadíssimo, sob todos os ângulos. Vem primeiro um assassinato e depois se descobre um esquema muito, muito triste, né, de corrupção, de dinheiro fácil, de uma sede, um apetite voraz de ganhar dinheiro de maneira criminosa, tomando de quem precisa.
E evidentemente que isso acabou lançando olhos, não digo olhos de desconfiança, mas inevitavelmente trouxe, é uma consequência, né? E esses olhos acabaram mirando o trabalho de vocês. Só que aí, quando a gente vai olhar, vocês têm, por exemplo, aquilo que a APAE não tinha e passou até agora, que é a questão do compliance. Isso lá está bem claro. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente grande que hoje apoia vocês se sentiu traída lá atrás, com o caso da APAE. Como é que vocês estão trabalhando isso? Fiquem à vontade. Bom, a gente, na verdade, desde, eu acho que 2017, a gente começou a pensar nisso, né? O próprio Bem lá Nilson, atrás, então. bem lá atrás, o próprio Nilson, e aí a gente começa com ajuda também, né? O Nilson tem um contato de um Fernando, né? Que era uma empresa que já trabalhava com isso, né? Com compliance. Lógico, para empresas, né, do primeiro setor, como Sim, você falou, setor. mas ele falou, olha, vamos trabalhar essa questão, né, para mim vai ser um desafio também no terceiro setor, né, nós estamos em 2025, mas falando isso em 2017, e a gente começou a fazer todo esse procedimento, e sempre entre nós transparência, falar, ó, nós temos regras rígidas, de ter transparência, mostrar tudo, né, não tem um porquê, né. Embora não seja necessário, Colim, a questão do recurso o próprio, mas a gente faz questão, né, que as pessoas possam ter esse acesso também. Possam muito saber. Importante. Que elas possam saber. Possam saber, sim. Entendi. Porque uma empresa acaba sendo uma empresa, né, sem fins lucrativos, mas ela está aberta para o terceiro setor, porque para as pessoas. Então as pessoas têm que saber. Como é que vocês lidaram com essa questão da APAE? Foi algo que de repente falou, poxa vida, é algo triste, não deveria ter sido assim. Muito pesou, triste, né? Pesou, Colin, como você falou, a gente pega lá, quando a gente pega uma matéria, né, muitas vezes foi a respeito disso, aí as pessoas colocando todos no mesmo... Lançando dúvidas sobre todos, né? Todos, né? Então você percebia ali, e fora dizer que nesse momento realmente caiu, né, as doações. Vocês sentiram também? Sentimos. Nós sentimos lá na pandemia, nós sentimos. Quando estava, né, aí começou levantando novamente, teve essa intercorrência aqui na cidade que realmente... Que trouxe problema. As pessoas ficaram, né, deram um passo atrás. Né? Mas sem dúvida. Hoje você sobrevive de que maneira? Doações, o evento, no evento que ele é muito badalado, daqui a pouco não vamos falar dele, né? E convênios. Municipal, estadual, federal, hoje é isso? É isso mesmo, a grande maior parte está dentro dos convênios, né, hoje, mas aí a gente tem feito os eventos, né, para captar recursos, estamos sempre escrevendo, atentos para os editais que saem no Brasil inteiro. Isso? Eventualmente os editais saem, e aí, de que maneira vocês participam disso? Nós temos um exemplo que a gente foi mentoreado pelo Banco BTG de São Paulo. Foi um edital que eles lançaram na plataforma Prosas, né? O Anderson teve acesso, falou, olha, tem... E seria mentoria, veja bem, não era nem recurso, mas é um recurso muito valioso, que é o conhecimento. Sim. Que é outra coisa que a gente falou, não, a gente precisa se tornar profissional. Eu acho que o terceiro setor, cada vez mais, ele tem que se tornar profissional, até para evitar esse tipo de coisa, Colim. Porque quando tem uma equipe, todo mundo se profissionalizando, né? E lógico, entrando também a questão de caráter, todo mundo sabendo que aquilo que você recebe é o suficiente para você, né? Não tem um porquê, né? Entendi. E aí o compliance já estava definido, então, desde 2017. Os contrapeso e medida é muito importante, Colim. Claro. E isso é para tudo. Então, quando você tem, ou numa empresa, ou em qualquer lugar, que uma pessoa toma decisão em tudo, é muito difícil. Sim. Entendeu? É muito difícil. E a Wise, a gente sempre saiu na vantagem que desde o nosso nascimento sempre foi assim. Sempre foi coordenação compartilhada. Nunca teve um que falou mais alto ou mais baixo. Coordenação compartilhada. Sempre prestando conta um para o outro. Parece que o terceiro setor ele dá exemplos que os outros dois não conseguiram atingir, mas de jeito nenhum.
Então a Wise sempre foi assim, mesmo que em 2017 a gente estava aplicando compliance, mas todo o recurso, e aí a gente fala de recursos nossos mesmo, ou recurso de doação ou de amigos, tudo a gente estava prestando conta ali, principalmente para a diretoria, para o conselho, para nós três, vamos dizer assim, para os doadores, né? Então a gente já tinha os drives, tudo era colocado no drive, tudo já era ali, quando tinha nota fiscal, comprovou, pagou, já está aqui, a gente anexava. Entendi. Entendeu? Então, assim, e aí quando vem essa profissionalização mesmo, que a gente vem essa linha de conhecimento e profissionalização, aí a gente começou conselho consultivo. Então, hoje a gente... Hoje vocês têm conselho. Hoje a gente tem conselho consultivo, que é hoje quando a gente fala de empresas, grandes empresas, tem o conselho que está olhando para o nosso planejamento. Hoje a Wise tem planejamento estratégico. Entendi. Entendeu? Rapaz, o negócio é maior do que, né? Exatamente. Rapaz, então, ela funciona como se fosse uma empresa mesmo. Uma empresa. A gente saiu do BTG com uma avaliação de 57, uma nota de 57, de 0 a 100. A gente saiu do BTG em 2021, 57. A gente passou pela uma nova avaliação agora, 2023, pela Malve. A gente participou de um edital da Malve, e aí foi o Grupo Fomenta, né, que fez a avaliação. A gente saiu da avaliação do Grupo Fomenta com a nota de 83. Rapaz... E a gente tem no nosso laudo de avaliação ali, a gente tem como já uma instituição corporativa. Entendi. Que a gente está nessa fase corporativa, que são processos, tudo tem que ter metodologia, tem que ter mensuração, tem que ter resultado. Então, a Wise hoje é uma empresa... Exatamente, tem que ter resultado. E assim, no processo sempre de coisa... Amanhã, eu estou indo para uma mentoria dentro da Bracel. Aqui na Bracel, né? Na Bracel, participei do edital novamente, entrei. O Marcos está indo lá para o banco BTG, que vai ter uma reunião lá, porque o BTG, quando a gente participou desse processo de mentoria em 21, eles criou um grupo e todo ano, uma, 2 vezes por ano, a gente está indo lá para eventos de capacitação, de temas, tem eventos mais de capacitação. Entendeu? Então, assim, a gente continua nessa trilha de conhecimento e melhorar processos, e isso não acaba. Enquanto isso... Quantas crianças e adolescentes sendo atendidos nas várias unidades? Vocês estão correndo atrás, né? Vocês estão correndo atrás do preto, correndo atrás do preto. Muito pelo contrário, correndo atrás do recurso para manter tudo. E como é que funciona? Vocês estão na linha de frente por trás. Colinho, hoje mais de 1.000 crianças atendidas. Meu Deus do céu. Então a gente conta agora com equipe, né? Mais de 1.000 crianças. Mais de crianças e adolescentes atendidos. Crianças e adolescentes, tá. Em todos os serviços, em todos os projetos, né? A nossa conta é mais ou menos esta, de mais de 1.000 atendimentos. Mas hoje a gente tem uma equipe, né? Assistentes sociais, psicólogo, como o Anderson falou. Que são funcionárias. São funcionárias e funcionários dessa grande empresa que hoje trabalha com metas. Exatamente. Indicadores também? Indicadores também. Entendi. Tem os nossos relatórios, né? Isso que dá trabalhar com o Reinaldo Café, você fica economista. Claro que não com a mesma competência, mas enfim. Você aprende um pouco. Então, vocês trabalham também com indicadores. Isso. E a gente tem o conselho, né, que ele vem e avalia o nosso planejamento, olha para os processos, para os projetos de inovação, né? Então, a gente acaba que... isso, é o compartilhamento, né? Então, as pessoas vêm, olham para o processo, avalia. E aí é onde a gente tem, assim, energia, e assim, essas empresas que vêm, quando a gente fala ali dos nossos parceiros, a gente tem bastante empresas que a gente fala que são investidores. Porque o que a gente está fazendo é investindo nessas crianças para a gente construir futuro, para a gente ter futuro. Entendeu? Então, essas empresas são investidoras com a gente, e a gente tem projetos hoje de capacitação que já está inserindo no mercado de trabalho, a gente tem os projetos de esporte, cultura, e assim vai, entendeu? E assim, a gente construindo junto. Essa engrenagem sendo complementada, você lá, né? Participando desse evento. Rapaz, é gostoso demais, é gostoso. É uma contribuição, enfim, ela é muito pequena, mas é gostoso. Sim. O fato de poder ajudar é algo que, de fato, faz muito bem. Essa que é a verdade. Senhores, eu vou fazer mais uma parada, e aí já no próximo bloco a gente vai falar desse evento que está na 3ª edição, né? Agora vai para a quarta agora. Quarta edição, em 2026, e é um evento concorrido, tem muita gente grande, enfim, daqui a pouco nós vamos citar todo mundo, se for da vontade de vocês, e... Enfim, um evento que já entrou no calendário, o calendário da solidariedade aqui na cidade de Bauru. Mas isso é no próximo bloco, um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto.
podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Estamos de volta para falar de sábia loucura. Acho que todos nós, né? Temos uma certa sábia loucura. Acho que sim, né? Provavelmente, Sim, né? sim. Cada um tem. O negócio é descobrir. Quando você descobre a sua sábia loucura, você vai sair da caixinha. Sai completamente da caixinha. Que coisa. Vamos falar do evento. É um jantar badalado, concorrido, que já está vai para a 4ª edição, Sim. e parceiros gigantes que acreditam no trabalho de vocês. De onde veio a ideia? Não, vamos dar uma ampliada, precisamos de repente de um recurso a mais e vamos fazer isso, vai demandar um investimento aqui, mas a gente colhe depois. Como é que foi? Acho que o Anderson pode contar isso melhor, né? O jantar foi assim, a gente tem 2 parceiros importantes, que é a Mactrol e o Confiança Supermercados. Pode ficar à vontade. Que ao longo da... Aqui não é propaganda, é informação, né? Mas é. Ao longo da nossa história, eles sempre estiveram do nosso lado ajudando. Então, e não só a gente, ajudam mais de 40 instituições aí fazendo esses eventos. Aliás, vocês vão mandar esse podcast para eles, acho que eles vão ficar felizes. Então, ele já vinha fazendo. Só que assim, quando a gente fazia esse jantar, e a maioria das instituições acaba fazendo nesse modelo, a gente acabava trazendo o público que a gente assistia durante o ano. E aí na mentoria jantar mais restrito, assim? Na verdade, assim, para quem a gente vendia os convites era quem a gente assistia, os pais, os amigos, né, parentes de quem a gente assiste de comunidades, que não tem condições de comprar um convite num ticket maior, vamos dizer assim, num valor maior. E na verdade, o que a gente fez? Eu chamei a Confiança, chamei a Mactrol, chamei as empresas parceiras, e eu passei por um processo de mentoria, e de 2 mentorias, do BTG Pactual e da Gerando Falcões. Em 2023, eu entrei também na Falcons University, fiz uma faculdade do terceiro setor, rapaz. E é uma faculdade assim que hoje tem mais de 1.000 líderes formados nessa faculdade. A Gerando Falcões hoje é potência. Hoje é uma ONG que já arrecadou mais de 100 milhões para investir em projetos sociais aí. Então é referência no nacional. E aí nessa mentoria eles fazem um jantar empresarial. E aí foi quando eu trouxe, a gente já tinha um conselho, eu trouxe para o conselho o Fábio, o João Reis, o Ivaldo, que é um dos funcionários da Sara lá, da Scaffold. Sara Rios, da Scaffold, Sara Rios. E aí eu trouxe... dela, o Carlos Trescente, né? Eu trouxe essa proposta para o conselho falou, não, vamos fazer então um jantar para empresários. Olha, veio a ideia do conselho. Aí o conselho contribuiu então nesse jantar que a gente fazia, e aí a gente precisava de um espaço bom, tal. Foi quando eu falei com a Sara, para ela conseguir ajudar a gente em um espaço. E eu pensei no espaço da Forci, inicialmente. E aí foi quando ela entrou também e trouxe uma nova visão também para esse evento. É uma cabeça privilegiadíssima da Sara, né? E aí foi quando a gente começou... Junto com o Crescente ainda... Olha, vou dizer uma coisa, é um casal que... Esse é totalmente fora da caixinha. Trabalham muito, né? são muito habilidosos, competentes, são muito... E aí tem o sucesso que tem não por acaso. Sim. E aí foi quando veio toda essa contribuição. O pessoal do conselho, o aprendizado que eu trouxe do BTG, da Gerando Falcões... E aí, então, nasceu, a gente falou, então, do seu jantar, então, vamos reconhecer, acho que tinha muito isso no coração da gente reconhecer o pessoal que andava com a gente. Então, o jantar hoje, ele virou o prêmio de responsabilidade social. Porque vocês entregam, né? Vocês entregam o prêmio para as pessoas que ajudam. E aí a gente traz, então, as empresas que estão ajudando a gente a fazer tudo isso, porque a gente sozinho não conseguiria, não só as empresas, mas também o próprio poder público, vereadores que destinam emenda, enfim... deputados, e aí esse evento se tornou, acabou virando... Badalado. Acabou virando referência, mas por quê? Porque é o sucesso de todos nós juntos. Sim. Inclusive você faz parte também. Rapaz, que coisa. Quando ele me convidou, porque eu entro no 2º ano, né? Sim. Eu entro no 2º ano. Ele me disse o seguinte, falou, Colim, você topa fazer o leilão? E na realidade são brindes que são doados, e aí depois do jantar, né? A gente teve dessa vez o show do Matheus e Bellini, que ambos estiveram aqui comigo, eles são sensacionais. E aí a gente teve o show deles, e aí, o show deles depois, mas antes a gente teve o leilão. E aí eu vou dizer uma coisa para você, a gente leiloou, e aí é gostoso você brincar com essa... porque assim, ali não é vaidade. Não. A gente observa que, claro, as pessoas vão querer determinado bem,
Sim, mas é um uísque da Dom Príncipe, uma cachaça Dom Príncipe, né? Acho que não é uísque. É um quadro, ou enfim. E aí a gente vai fazendo aquela resenha ali. Tava a Ludmilla e tava o Fernando Mantovani, junto comigo pelo segundo ano seguido. Sim. E ali vocês conseguem arrecadar uma quantidade bem significativa, né, Sim. Anderson, de recursos. Esse foi o segundo ano. O primeiro ano a gente não fez leilão. Não fez. Não fez. A gente só acabou ficando com arrecadação, com o lucro ali de algumas vendas, porque alguns convites são cortesia. Para as empresas que recebem o prêmio, eles não pagam para estar lá com a gente. A gente tem os patrocinadores, então, hoje né? as pessoas compram o convite para poder participar de um jantar que é sensacional. Sensacional, hein? É tudo à vontade, bebida. Você não pode esquecer do cordão. Mantovani lá, que é um buffet fantástico, né? A gente teve a Deluxe também, que fez a mesa de doce esse ano, né? Sim. Então, nessa terceira edição, a gente teve, então, o retorno através do leilão, que foi fantástico. A gente teve um retorno lá de mais de 50 mil nesse leilão. E a gente também teve parte do lucro do evento, pagando todos os eventos, né, da venda dos convites também, que aí é destinado tudo para os projetos da UAS, né, para a gente conseguir fechar os compromissos financeiros que a instituição tem, que não são poucos, né? Você falou de 2 parceiros, quer citar os outros? Fique à vontade. São bastante parceiros, mas assim, né? Alameda Hall, que é parceiro lá. Alameda. A Seven, né? O Márcio da Seven, que é parceirão. Ele disse que vai fazer um episódio aqui com a gente, vamos ver se ele vai. O Fábio da Sistel, parceirão demais. Danilo Chaim da Mori Motors. A Mectron, né? Como eu já falei, Confiança. Aí esse ano a Sara entrou com a Forci, com a Scaffold. E também tem uma ponte com a Luarte, né? Que também é parceira com a gente. É do Trecente. Na verdade, a Luarte ela vem investindo em incentivo fiscal, que é importantíssimo. Então, empresas aí que estão assistindo aí, às vezes vocês estão devolvendo o valor das empresas de vocês para a Receita Federal, né? E você pode o governo federal, e você pode destinar em projetos que faz sentido com a causa da empresa. Então, investimento ingente. Fica aqui no município, Colin. Como que isso é importante? Ou seja, ao invés de você mandar para o Poço Sem Fundo do Poder Público Central, você pode manter aqui? Pode manter aqui, essa é a ideia. Um dos projetos nossos tem 17 pessoas empregadas. Funciona assim, a pessoa pode investir num projeto que você apresenta para ela. Exato. É isso. Esse projeto normalmente é um projeto de assistência, enfim. Cultura, esporte, formação, educação. Então tem vários projetos que a gente vem desenhando. Então a gente escreve. Exemplo disso, essa unidade. Para você captar, você vai captando os projetos. Essa unidade que você foi lá e achou maravilhosa, é um projeto assim. Um projeto de incentivo fiscal, que teve várias empresas, né, que aportou, que destinou para o fundo, né? E que é no fundo da criança e adolescente, que é o CMDCA, e o CMDCA aportou nesse projeto. Então, aquele prédio que você viu lá com toda aquela estrutura salas, recurso de incentivo fiscal. Então, tem N projetos que podem investir, e a gente está falando da WISE, mas a gente acredita que as crianças e os jovens e os adolescentes precisam disso. Então, necessariamente, não precisa só ajudar o WISE. Tem tantas outras instituições que têm bons projetos que podem ser ajudados também. Sérias, né? Sérias, Esse é o ponto principal. Tem tantas instituições aí, e é importante, porque a gente faz esse recurso chegar aqui. E o que eu acho mais importante, a dica que eu dou também para os empresários que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo, não é só a doação. É ir lá e fazer parte também, com conhecimento, vai lá dar uma olhadinha, com dicas, vai lá dar uma olhadinha. Então, isso ajuda, isso fortalece. Então, assim, poxa, eu doei. E às vezes você doa... o vínculo, inclusive. Fortalece o vínculo. Então, o nosso conselho ele faz isso. Ele vai lá, ele olha para os projetos, ele dá dicas. Do Lucas, agora há pouco. O Lucas, né, da Vista. A gente desenhou um projeto de incentivo fiscal fantástico com o Lucas. Já está na terceira edição. Olha, a gente já formou 2 turmas. Inclusive, tem jovens trabalhando lá na Vitsa. Olha que bacana. Jovens nossos do projeto lá. Já estão trabalhando lá. Está no primeiro emprego lá, né? Lei do menor aprendiz. Resumidamente, é um termo que a gente ouve muito por ali, mas acontecer na prática é mais difícil. É investimento em gente? É investimento em gente. Em pessoas, né, Marcos? Isso. Transformar vidas, né? Transformar vidas. Porque eu fico imaginando, eu não teria esse alcance, mas no meu modesto alcance, se eu fosse um empresário, eu gostaria de investir para poder formar a mão de obra que eu vou utilizar. Sim. Provavelmente os empresários que auxiliam vocês, eles pensam assim? Existe um pouco disso? Ou eu estou delirando?
Acho que existe, né? Tem. O melhor modelo que eu posso falar, tem uma aqui próximo aqui da gente, Pompeia, tem uma Cidade empresa, de Pompeia. tem uma empresa que chama Jacto. Eu conheço o fundador dela, Sunji Nishimura. Exatamente. Eu tive a chance, ele é falecido hoje, eu tive a chance de contar a história desse senhor num documentário sobre a imigração japonesa que eu produzi para a Record em 2008. A história dele é forte. O centenário da imigração japonesa. A história dele é um negócio absurdo. Então, assim, só um contexto. A gente faz o benchmark com eles lá. Olha. A gente estuda muito lá, a gente aprendeu com a Oasis, que é uma das ONGs que Vocês conheceram aquela tem escola apoio que ele lá. fundou? Tem o Senai, tem sim. a FATEC, recentemente agora o CITAP, que inauguraram. Então, assim, a gente acompanha muito. E lá é esse modelo, porque, assim, no final, todos ganham. Sim. Todos ganham. A empresa ganha também, porque ela está formando cidadãos para o futuro, que provavelmente no futuro vão ser funcionários da empresa. Sim. Entendeu? Provavelmente possam ser vereadores, possam ser professores, Fundamentalmente enfim. Formar gente de bem. Formar gente. É isso, então, esse literalmente eu estou fazendo gestão pública. Esse é o ganha-ganha, é o verdadeiro ganha-ganha. O ganha-ganha. O ganha-ganha. Todos ganham. Entendeu? Então, investir no social, investir em projetos, investir em gente, é ganha-ganha. Não tem como perder. E vai continuar sendo sempre tão atual. Meus caros, chegamos ao final. E aí, aqui já é tradição, quando a gente chega, né, nesse momento, a gente pede para os nossos convidados, não são entrevistados, para que façam as considerações finais. Fique à vontade. Pode começar, Marcos. Primeiro, agradecer ao Colim. O agradecimento é nosso. E a toda a sua audiência, né, o pessoal que segue o programa. Rapaz, esse episódio vai bombar, porque depois vocês vão mandar também, vocês vão Com proliferar certeza, ele. com certeza. Meu Deus do céu. Mas e aí, Marcão? Eu acho que o final deixa nessa fala que o Anderson falou, né? A gente está passando por um momento na cidade complicada com relação ao terceiro setor, mas eu gostaria de dizer que existem tantas outras organizações, assim como a AIS, mas a gente gosta de falar que tem outras também, né? Que realmente tem no coração esse ardor, né? Por transformação, pela missão, outros adjetivos que a gente utilizou aqui, né? Cada um expressa dessa forma, e realmente de fazer, né? E eu acho que se a gente investir nisso, a gente vai ter uma cidade melhor, Colim. A gente vai ter uma cidade que, de repente, não vai respingar em um certo momento em nós mesmos, né? Então, a gente vai plantar boas sementes. Boas sementes para colher lá na frente. Gente, né? Então, esse é o que eu gostaria de deixar como recado. Vai lá, acho que a minha fala, Colim, ela tem muito a ver. Hoje a gente vive numa época que o hedonismo é muito latente. Muito. E eu acho assim, a gente tá vendo a situação agora no Rio de Janeiro, a guerra do tráfico, a gente vê a impunidade em tantas instâncias aí, desvio, corrupção, e tudo isso se dá porque as pessoas só estão olhando para si, só estão olhando para o interesse próprio. Individualismo? Muito individualismo. Então eu acho que a gente tem que parar para pensar e refletir, porque às vezes a gente acha que é só lá que está acontecendo, a gente fica julgando. Às vezes está aqui perto. E às vezes está muito perto e às vezes está na gente, entendeu? E a gente vê hoje um reflexo, lá é o reflexo da sociedade em geral, na maioria, entendeu? Então eu acho que a gente tem que começar a pensar e olhar, deixar de olhar um pouco só na gente e pensar no outro, entendeu? Então eu acho que, quando eu fiz os meus votos de casamento, a orientação que eu tive do pastor na época é que eu tinha que passar a fazer a minha esposa feliz. Porque se ela estivesse feliz, eu ia estar feliz. Tá vendo? E eu acho que a gente tem que fazer isso hoje. Eu acho que a WISE é muito esse conceito da gente fazer pelas pessoas e a gente fala, o fruto vem, a recompensa vem. A gente tem que plantar o bem, plantar as boas iniciativas. Seria servir? Servir. Eu acho que essa é a palavra. Entendeu? Eu acho que a gente servir um pouco mais as pessoas e deixar de pensar muito só na gente. Então, acho que essa mensagem final que eu queria deixar. E assim, vem novidade na WISE aí. É mesmo? Tem coisa bacana? Tem coisa bacana. Tem mais coisa bacana acontecendo. Ou não? Tem, Ainda não é o momento? Talvez um podcast só para falar disso daí, né, Marcão? Então, beleza, ué. Estamos aqui. Se precisar da gente, estamos aqui. Queridos, obrigado. Desejo a vocês, enfim, aquilo que eu desejo para mim. Desejo que todos nós saibamos
utilizar da maneira mais positiva, benéfica e boa, essencialmente boa, né? A nossa sábia loucura. Todos nós temos a nossa wise madness, que a gente consiga fazer dela alguma coisa exatamente para servir. Ok? Obrigado. A casa é de vocês. Quando vocês quiserem voltar, é só dar um toque. Quando tiverem já, né, essa novidade para anunciar, contem com esse espaço, contem comigo. Vamos. E o ano que vem eu vou lá no leilão de novo, ué. Vamos. Né? Certeza. Sem dúvida nenhuma. Gente, obrigado. Meu amigo, minha amiga, vocês sentiram? Hoje o dia foi... Hoje o episódio ele foi enriquecedor. Por quê? Porque hoje a gente, né, pôde trazer histórias edificantes. Então é dessa maneira que a gente termina, que a gente encerra esse episódio. Tendo na lembrança as histórias edificantes que são capazes de mudar tudo, inclusive esse mundão. É possível, é difícil, claro, mas é possível. Meu amigo e minha amiga, tchau. Até sempre.